Juízes, capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido: um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente impressionante, veio a mim. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Ele, contudo, me disse: tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar notícia a seu marido e lhe disse: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu servo? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo que eu disse à mulher se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: fica conosco, para que te preparemos um cabrito. O anjo do Senhor, porém, disse a Manoá: ainda que eu fique, não comerei de teu pão, mas se fizeres holocausto, ao Senhor o oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos, vimos a Deus. A sua mulher, contudo, respondeu: se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais? Não nos teria mostrado tudo isso? Não nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo? A mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Amém, queridos? Oremos. Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos pelo privilégio de nos congregarmos, ó Deus. Bendito é o teu nome. Eis-nos aqui, Pai, nesta noite, mais uma vez, ansiosos por ouvir a tua voz e por aprender da tua palavra. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Eu vou só tentar tirar aqui um pouco do retorno que está aqui, porque aí o som melhora um pouco, pelo menos para mim. Pelo menos para mim vai melhorar, porque está dando uma chieira no meu ouvido.
alô. Acho que melhorou. Bem, vamos lá então, irmãos, dentro do nosso estudo da palavra de Deus, nós então agora nos encontramos exatamente no ponto em que Deus anuncia o nascimento de Sansão, né, para os seus pais, mas também mostra para nós um contexto, mais uma vez, de pecado na vida de Israel. Então esse texto que está falando do nascimento de Sansão, anunciando o nascimento de Sansão, mostra para nós também que Israel outra vez se entregou ao pecado, tá? Veja bem, que numa constante de pecado, sofrimento, súplica e livramento, Israel consegue chegar agora ao seu 12º juiz. Isso dentro de um período de sofrimento, porque Israel peca diante de Deus, e isso desagrada ao Senhor Deus, e Deus faz Israel então sofrer durante 40 anos debaixo das garras dos filisteus. E o que nós estamos encontrando é Deus já provendo para Israel um livramento, tá, irmãos? Veja que antes de Deus começar a levantar, aliás, reis para Israel, nós vamos encontrar Sansão como sendo o 12º juiz, e logo depois só vai vir mais 2 homens que Deus vai usar para liderar Israel antes do primeiro rei. Se os irmãos estão acompanhando a leitura da Bíblia, os irmãos se deram conta que depois agora de Sansão, só vai surgir o tempo de Eli como sacerdote, o tempo de Samuel, menininho, como sacerdote, e aí em Samuel encerra-se o tempo dessa administração de Israel através de juízes. Aí a partir de agora vai ser monarquia. O povo de Israel vai pedir um rei, Deus então vai enviar para Israel Saul vai desobedecer a Deus, vai perder o seu reinado, né? E aí vai entrar Davi. Então nós estamos no 12º juiz, que na verdade podemos dizer que depois dele nós vamos ter o tempo de Eli, o sacerdote, e depois de Samuel, que era também sacerdote, era profeta. E aí Samuel vai ungir vai ungir Saul como rei, e depois de Saul vai Davi, e aí vai seguindo o tempo da monarquia dentro de Israel, tá bom, irmãos? Então veja bem, 40 anos de sofrimento nas mãos dos filisteus. Israel então, irmãos, vive na verdade numa constante de pecado, sofrimento, súplica e livramento. Nós já falamos para os irmãos aqui que era um sobe e desce terrível na vida de Israel. Israel não conseguia manter firme o tempo todo na presença do Senhor. Não adiantava, o tempo todo Israel se afastava de Deus. E aí Israel clamava, Deus levantava um juiz, Deus preparava um juiz que lhe agradava, então Deus livrava o povo de Israel. Mas nós vamos ver que ao longo da história de Israel é isso mesmo que vai acontecer. Então, queridos, depois de Sansão, vamos ter Eli como o sacerdote, vamos ter Samuel, o sacerdote, e aí nós vamos entrar na era da monarquia. E uma coisa que é importante demais para nós também entendermos: Israel vai cada vez mais, irmãos, aprofundando no pecado. Israel vai cada vez mais distanciando de Deus. E isso tudo cria o pano de fundo para que depois venha Jesus Cristo, o perfeito, o Filho de Deus, venha para suprir as necessidades do povo de Israel. E aí vamos ser sinceros, o que vai acontecer então, irmãos? Eu quero que você só preste atenção no que eu estou dizendo. Nós vamos viver uma era de cada vez mais decadência de Israel. Aí Deus levanta os profetas para que eles levantem clamando e denunciando o pecado, e Israel cada vez mais enfiando no pecado. Agora eu quero que os irmãos pensem numa coisa: quando vem Jesus, a promessa ou prometido, o povo de Israel vai receber esse homem? Jesus? Não vai receber. Então nós estamos vendo uma decadência espiritual de Israel. No livro de Juízes a gente vê isso muito claro, uma decadência muito grande, irmãos, de Deus se aborrecer com Israel e dizer claramente que não vai mais livrá-los, né? Se os irmãos voltarem lá no capítulo 10 de Josué, os irmãos vão ver que Deus vai falar que não vai livrá-los mais. Josué 10, verso 13,
vai dizer assim, 12, 13, aliás, 11, 12, 13, Juízes, desculpa, falei errado, tá, irmãos? Não é Josué, não, Juízes, 10, 11, 12, 13. Respondeu o Senhor: não vos livrei das mãos dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? 12. Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e quando clamaste a mim, não vos livrei da sua mão? Verso 13. Vós, porém, me deixastes a mim e serviste outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então Israel, irmãos, vai só caindo, e isso cada vez mais vai aborrecendo Deus, e vai culminar, né, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, e que na verdade também não vai resolver a questão, porque Israel não vai receber Jesus como deveria receber, né, como filho de Deus, né? Jerusalém, por exemplo, vai rejeitá-lo claramente, tá? Então o que Deus faz? Deus vai agora, chama Sansão, com a intenção de começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. O chamado de Sansão, irmãos, foi um chamado muito especial. Ele foi já chamado desde o ventre da mãe dele para executar esse trabalho que é o juízo. Mais uma perguntinha também para os irmãos que lêem a Bíblia. Sansão era muito obediente a Deus ou pouco? Ou nada? Não era. Sansão não era obediente, irmão, tá? Não era, ele é muito desobediente. Tudo que Deus falou para ele fazer, para ele não fazer, ele fez. Ele não podia cortar o cabelo, ele era nazireu, ele não podia beber vinho, ele bebia, um punhado de coisa. Ele foi um camarada muito desobediente. Mas eu quero que vocês foquem numa coisa: ele foi chamado desde o ventre da mãe dele, assim como Jesus também foi escolhido desde o ventre da mãe. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus. Aqui também um anjo anuncia o nascimento de Sansão. Então há um paralelo muito bonito aí, de Deus então separar Sansão para uma obra, mas nós vamos ver que ele vai por outro rumo. Ele desobedece a Deus de todas as formas que você possa imaginar, e isso é para nós de suma importância para compreender o coração de Deus. Pode Deus chamar alguém, irmãos, separar para uma obra, e essa pessoa ainda viver na prática do pecado, fazendo aquilo que não glorifica a Deus? Isso é para você ver como é que são as coisas. A gente precisa muito a cada dia buscar a graça do Senhor. Bem verdade que quando o anjo anunciou o nascimento de Sansão, né, para sua mãe, ela ficou confusa, porque ele veio anunciar que Sansão tinha que ser nazireu, separado para Deus, não podia tomar bebida forte, não podia comer nada que viesse, né, da uva, da videira. E quando anunciou isso para ela, ela ficou atordoada com aquilo, falou para o seu marido, e o marido quis saber mais detalhes, como eles iam criar esse menino. E aí, esse homem ora a Deus, e Deus vai, lhe responde, enviando o anjo outra vez, para que o anjo pudesse explicar para ele como deveria cuidar do menino. E ele vai então, aceita, né, aquela palavra, e vai criar o menino, vai cuidar do menino da forma como Deus havia dito, que deveria ser nazireu. Mas um detalhe muito importante que nós encontramos na Bíblia Sagrada, irmãos, era que o nazireu, na verdade, era um ato voluntário, né? A pessoa, né, escolhia, né, e se oferecia para ser um nazireu. Isso você vai encontrar, né, em Números capítulo 6, quando Deus vai colocar as regras para o nazireu. Na verdade, era um voto, tá, irmãos? Era um voto, mas não foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão não teve escolha. Do ventre da mãe, o anjo já falou que ele deveria ser nazireu. Mas se vocês abrirem a Bíblia lá em Números capítulo 6, vocês vão ver que o nazireado não era algo assim, não era algo que tinha que ser Deus já mandou do ventre da mãe, não. A pessoa escolhia. Olha bem o que diz Números capítulo 6. Eu vou ler só o versículo 1 e 2 para os irmãos entenderem. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, lhes diz, olha, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, um voto de separação para o Senhor, aí o verso 3, terá que se abster de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Está vendo, querido? Se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireado. Agora, Sansão fez voto? Sansão não fez voto.
né? No ventre da mãe dele, o anjo avisou: esse menino vai ser nazireu, esse menino vai poder fazer isso nem fazer aquilo. Então existe uma diferença aqui que foge do padrão, porque cá, quando Deus deu a lei para Moisés sobre o nazireado, ficou claro que era um voto. Esse menino não teve, na verdade, chance de escolha. Eu já vi gente fazendo voto de nazireado no filho. Eu não concordo com um pai fazer um voto de nazireado no filho. Por quê? Porque ser nazireu é um sacrifício. Não bebe vinho, não bebe bebida forte, pode beber nada que tem uva, nada que vem da uva, né? Não pode cortar o cabelo. Agora, eu fazer esse voto numa filha minha ou num filho meu, tem lógica não, é? O voto é meu, eu tenho que fazer para mim. Então há uma distorção muito grande, às vezes, na interpretação, no entendimento do texto bíblico. O voto é algo pessoal, não é? O voto é algo pessoal, né? A gente tem que tomar muito cuidado com nossos votos, para que os nossos votos não venham a implicar na vida do outro, né? Nós vimos lá atrás um homem que fez um voto a Deus, e ele se deu mal com esse voto. Vamos ver quem lembra. Nós estudamos recentemente, quem lembra o nome dele? Não, é recente, mas estudamos agora. Está aqui pertinho, vamos ver se vocês acham aí. Aí é ajudar demais, né? Isso, ele fez um voto que implica outros, né? Ele abriu a sua boca, né, naquele voto, né? Verso 30 do capítulo 11 fala: e Jefité fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e oferecerei queimado em holocausto. Você fazer voto que implica os outros é muito complicado, irmão, não é? Qualquer que entrar por aquela porta ali, nós vamos oferecer para Deus e tal, é o que Jefté falou. Então o voto, a gente tem que ter muita sabedoria quando faz voto, porque nosso voto não pode implicar e nem causar sofrimento em ninguém, porque Deus não agrada. É aquela esposa que faz um voto que vai prejudicar o seu marido, é o marido que faz um voto que vai prejudicar a sua esposa, ou faz um voto que vai prejudicar a família. Tem que tomar cuidado, às vezes isso é pretexto para negligenciar as funções nossas de esposo, de esposa, de marido, né, de provedor, de pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, irmãos? Então eu só coloquei essa parte ali que ele era nazireu, mas que o nazireu era uma escolha pessoal, mas que com Sansão foi diferente, para os irmãos entenderem que o nascimento de Sansão foi toda uma coisa direcionada por Deus. Até mesmo o fato dele ser nazireu, Deus já avisou que desde o ventre da mãe ele deveria ser nazireu. Agora eu só quero pensar com os irmãos algo que não está escrito na Bíblia, mas nos deixa entender. Lembra que eu te disse, quando você faz um voto, você não pode implicar, exigir que o outro participe desse voto, é complicado. Se não houver um entendimento da questão espiritual, a gente acaba pecando com relação ao voto. Veja bem, Deus escolheu Sansão do ventre da mãe, e ele deveria ser nazireu, mas tudo indica que ele não aceitou o nazireado, porque ele fez tudo errado. Ele vai beber bebida forte, ele vai desobedecer a Deus, ele vai fazer um punhado de coisa. Então, se a gente não tiver, irmãos, convicção de que Deus nos manda fazer algo, nós não vamos aceitar aquilo que vem de Deus, como foi o caso de Sansão. Nasceu nazireu, mas na primeira chance que ele teve, ele quebrou o nazireado dele, porque não havia no coração dele fé bastante para receber aquilo que veio de Deus para a vida dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Na nossa vida, nem tudo que vem de Deus você vai conseguir cumprir, se você não tiver com o seu coração voltado para Deus e muito agarrado com fé, com graça, para você seguir sua vida até o fim. Lembra, né, o apóstolo Paulo como escreve? Combati o bom combate. O que ele fez? Combati o bom combate e guardei a fé. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que importa para nós. Não importa quantos anos você já tem andado na fé, importa é você ficar até o último fôlego de vida, dentro do propósito de Deus, e não se arrependa de nada, sabe? A gente às vezes caminha na igreja, um bom tempo depois começa a arrepender. Por quê? Por quê? Não tem porquê, querido. Esteja seguro daquilo que Deus quer de você, daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus te pede, cobra de você, para você não se arrepender de nada. Compartilhando com os irmãos sobre a nossa confraternização de final de ano,
Aí eu disse para eles algo que tem no meu coração: eu não perderia a confraternização dessa igreja, irmãos, por quase nada. Só pode ter um dia alguma coisa que eu tenho que perder, mas é tão bom estar com os irmãos, que eu acho que eu não sei o que eu ia fazer no dia 31 depois do culto aqui. Ia ficar chato, ficar esquisito. Eu acho que ia, sabe, ia ficar. Quantos aqui que foram lá para a confraternização? Tá vendo? Eu preparei para uns 30 só, eu imaginei que ia uns 30, mas depois veio mais de 90, deu o nome. Mesmo assim no dia ainda diminuiu um pouquinho. Mas aí, se fosse 10, a gente ia. Acho que uns 10 levantaram a mão aqui agora. Por que eu te digo isso, irmão? Porque você não pode, na verdade, viver um grande tempo da sua vida, igual eu estou dizendo, agarrado na igreja. Todo 31 você está na igreja aí com os irmãos, e depois chega num tempo que se arrepende. Ah, meu Deus, ô vida, fiquei que tempo estou lá na igreja, por que eu não fui ver a virada do ano lá na beirada da praia com o foguete? Por que eu não fui fazer aquilo? É isso que não dá, querido. Tem que ter essa convicção. Estou agarrado aqui e é bom, é o que eu quero, e não se arrepender amanhã de nada. Amém, igreja? Amém? É isso que a gente precisa cultivar no nosso coração. É o que eu observo na vida de Sansão. Claro, irmão, que eu estou adiantando um pouco. Depois é que nós vamos ver 14, 15, 16. Nós vamos ver que Sansão não aceita de bom grado o nazireado, e ele começa então a desfazer daquilo que Deus fez na vida dele. Eu não quero aqui criar nenhuma polêmica, mas eu imagino que teria sido diferente o final de Sansão, se Sansão não tivesse desobedecido tanto a Deus quanto ele desobedeceu. Concorda, irmãos? Os irmãos conhecem a história de Sansão? Concorda? Né? Por que Sansão morreu como? Para e pensa, não é? Exato. Ele matou ele, porque na verdade ele pecou lá atrás, ele deu bobeira, casa com a mulher que não devia, e a mulher insiste com ele, e até que ele fala o segredo, não podia falar. Irmãos, a gente tem que aprender a morder na língua. Tem coisa que vai para o túmulo com a gente, irmãos. Tem coisa que você pode falar, tem coisa que você tem que ir para o túmulo com ela. Tem coisa que eu posso falar para minha esposa, mas não posso falar para outra pessoa. Tem coisa que eu não posso falar nem para minha esposa. Tem coisa que é só para Deus. Então a gente tem que ter essa separação. Sansão não deveria ter falado para a mulher dele a questão do cabelo e da força que ele tinha. Foi ali que começou. Da partir dali se foi o poder, a força, né? Então Sansão é levado escravo. E aí, numa atitude desesperada, ele pede a Deus para mais uma vez fortalecê-lo, e Deus faz isso. E aí ele seguro naquela coluna, né, aquelas colunas, ele puxa, aquilo vai abaixo, ele morre junto. Então, queridos, imagine se Sansão fosse um homem que tivesse caminhado, aceitando o plano de Deus para a vida dele desde o ventre. Pare e pensa como é que seria. Talvez teria sido diferente. Hein? O pastor Marcinho está falando assim, brincadeira, mas com a mulher enjoada daquela, é aí que tá, né? Cuidado com quem você casa, né? Os meninos solteiros e as meninas solteiras, cuidado com quem você casa. O pastor Marcinho tocou num assunto aqui muito sério, querido, muito sério. Quando eu falo que casamento é a maior encrenca que a gente entra nela, eu sou bem casado, vocês sabem disso, vocês veem por aí como é que é a minha convivência, quem vai mais lá em casa já viu também. Mas é uma encrenca, irmão. Por que é uma encrenca? Pastor Marcinho falou, casado com a mulher igual da Lila também é complicado. Sim, mau casamento. Lembra lá, Adão e Eva? Não foi mau casamento, porque foi Deus que escolheu a mulher para ele. Deus é que criou a mulher para ele. Mas quem levou o homem ao pecado? Tinha serpente, né? Mas usou quem? A mulher. Então, querido, casamento é coisa séria. É por isso que Paulo vai falar abertamente que é melhor não casar, porque o que casa vai cuidar do esposo, vai cuidar da esposa. O que não casa vai cuidar das coisas de Deus, em como agradar ao Senhor. Não é que Paulo está sendo ruim, é que Paulo está falando a verdade que a Bíblia vai mostrar para nós. Não é que mulher é ruim, irmãos, mulher é bênção, glória a Deus. Ai de mim se não fosse uma mulher, né? Eu não teria nascido da minha mãe. Então mulher é bênção. Mas agora, Deus dá para alguns casamentos e para outros não. Eu tenho na minha família, acho que são só 2, né? Parece, por lado do meu pai, né? Tem o meu tio que nunca casou, um tio meu morreu mais de 60, né? Nunca casou, um tio, morreu tranquilo na vida dele, nunca preocupou com nada, morreu com mais de 60. Na verdade, a gente casa porque é moda. Aí todo mundo casa, todo mundo quer casar também. E depois vai ver casamento, não é o que imaginava. O que isso quer dizer? Para uns Deus tem casamento, para outros não.
para quem tem casamento, ele vai vencer as lutas legal. Agora, para quem Deus não tem casamento, também não fica doido para casar, porque casamento é coisa séria. Concordo com o pastor Marci, casamento daquele é complicado, porque foi a mulher que ficou insistindo, me fala, e ele enrolou ela uma vez, enrolou duas, e foi enrolando, até que um dia ele não aguentou e abriu o jogo, querido. Está vendo como é que o diabo trabalha, irmãos? Está vendo? Foi uma vez, foi duas, eu não me lembro quantas vezes não, mas foi lá, pam, até que conseguiu tirar da boca dele o que ele não deveria falar. E aí o fim dele é aquele, desobedeceu a Deus. Então, querido, a gente precisa muito ter convicção daquilo que fazemos. Se você hoje está trabalhando na obra de Deus, se você hoje está aí servindo a Deus, sirva com alegria, mas por favor, não se arrependa amanhã. Esteja convicto, é o melhor lugar para estar, é aqui que eu quero estar, eu estou feliz, eu estou alegre. E se você um dia adoecer para morrer, você continue alegre, satisfeito que era isso. Eu vou falar de um pastor que morreu recentemente, que é o pastor Etevaldo. E o pastor Marci fomos lá ver ele, né, no velório. O pastor Etevaldo deixou uns exemplos bons, né? Entre eles, no final da vida dele, a perseverança, a alegria e a fé no Senhor. Ele mandou um áudio morrendo de dor, nas últimas horas dele, irmãos, últimos dias, aliás, antes de morrer, mandou um áudio para os pastores, pedindo desculpa que não podia estar na reunião, e pedindo que orasse por ele, mas gemendo de dor, e falou, gente, eu estou sofrendo muito, orem por mim, mas o camarada estava pedindo oração ainda, ou seja, estava ainda na presença do Senhor, clamando e pedindo a Deus graça e misericórdia. É isso, querido, é não arrepender, tá? Eu vejo aqui, como eu disse para vocês, não está escrito na Bíblia, mas eu vejo Sansão, um camarada que não entendeu o que Deus havia feito na vida dele, e aí então ele desbandou a fazer exatamente o contrário daquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse. Ou seja, privilégio, irmãos, poucos de nós é chamado do ventre, ele foi. Por isso que eu falei para vocês, comparei com Jesus lá na frente. Poucos de nós tem o chamado do ventre da mãe, ele tinha. E mesmo assim ele caminhou uma vida totalmente contrária daquilo que Deus tinha para ele. Então a gente precisa prestar atenção nisso, tá bom? Bem, já grande então, nós já vimos aqui então esse processo do anúncio do nascimento dele, né? E aí o que acontece? Ele já velho, o Espírito de Deus começa a impelir Sansão para executar as tarefas que ele tinha que fazer. O verso aqui é muito resumido, tá? O 24 fala que ele nasceu, o 25 fala que ele já estava grandinho. O Espírito Santo de Deus começou a impelir, a levá-lo a agir, né, dentro do plano de Deus. Diz o 24: a mulher deu à luz um filho, pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Tá vendo? Só o 24 já fala nascimento, crescimento dele. E o 25 já vai falar que o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. O que acontece é que ele então aqui no 24, 25, ele nasce, ele cresce e o Senhor o abençoa. E o Espírito de Deus começa então a movê-lo para a direção daquilo que ele tinha que fazer. O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem esse trabalho em nós de nos mover e nos direcionar para dentro do propósito de Deus para a nossa vida. O que acontece é que a gente não gosta de dar ouvido a Deus, a gente não gosta de deixar Deus nos guiar e Deus nos levar. A gente faz muito plano pessoal e esquece de deixar que Deus nos mova, Deus nos conduza para dentro do plano dele. E isso é o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, impelindo Sansão para as suas tarefas, porque o versículo 5 diz para nós que ele haveria de começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Versículo 5 diz para nós assim: porque conceberás e darás à luz um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, olha, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Está vendo? Deus não ia usá-lo para livrar Israel das mãos dos filisteus. Presta atenção, querido, numa coisa que eu disse no início. Eu disse para vocês que entre pecado, sofrimento, súplica e livramento, Israel está chegando agora no seu 12º juiz. E eu disse para vocês que a partir de agora já não vai ser mais juiz. Deus vai levantar Eli, o sacerdote. Depois vai levantar quem? Depois de Eli, quem lembra? Depois de Eli, o sacerdote, quem é o outro sacerdote? Samuel, sacerdote.
E depois de Samuel, quem é que vai governar e liderar Israel? Hein? Saul, primeiro rei, e daí para lá é rei. Saul, Davi, rei. O que eu estou dizendo para você? Quando no versículo 5, Deus fala, olha, o menino vai nascer, ele é consagrado desde o ventre da mãe, e ele vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Me diga, quem é lá na frente que vai vencer os filisteus? Quem é que vai vencer com as pedrinhas, o gigante? É aí. Vê como é que a Bíblia é linda, irmão? A Bíblia não erra. Bem lá na frente. E aqui está escrito que Sansão vai começar a livrar. Não vai terminar, vai passar muito tempo ainda. Vai vir o sacerdote Eli. Ele vai fazer aquelas coisas todas que ele tinha que fazer. Com os filhos, né? A coitar o pecado dos filhos. Samuelzinho novinho lá no santuário vai começar a ouvir a voz de Deus, e aí vai ocupar o lugar de Eli, e aí ele vai unge Saul rei, e aí é quando Saul é rei que o Davizinho sai lá da roça, lá da manada do pai dele de ovelha, e vai lá para corajosamente vencer o gigante Golias, que era dos filisteus, e vinha insultar. Os filisteus iam insultar Israel naquela época, e aí começa, então, Deus concluir o que ele está dizendo aqui no versículo 5. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai vendo que fica fácil guardar a Bíblia toda, irmãos. Parece que você viveu nela, viveu lá a história, só você seguindo direitinho a ordem das coisas. Então, era importante isso, tá? Menino grande, e o Espírito Santo de Deus já o impelia para executar as tarefas que ele havia de começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Mas nós vamos ver então, aquilo que já dissemos, né? Vamos ver nos capítulos seguintes, que Sansão preferiu descumprir todas as ordens que Deus lhe havia dado. Ele não vai cumprir as ordens que Deus lhe havia dado. E por misericórdia, no final da vida dele, Deus ainda o usa, que na verdade fica um trem muito esquisito, né? Aquilo ali foi meio que pedir a morte para si, né? Ele entra lá, puxa as colunas, e aí que tudo cai e mata todos que estavam ali, incluindo ele, numa situação muito estranha, tá bom, queridos? Então, é isso que nós vamos ver, apesar de ser um homem cheio da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, o impelindo para fazer uma tarefa específica, nós vamos ver que ele vai escolher descumprir as coisas que Deus lhe havia ordenado, tá bom? Então, nós podemos concluir o seguinte, irmãos, que assim como o nascimento de Jesus, o de Sansão também foi avisado por um anjo. No entanto, diferente de Jesus, que chegou a orar, Pai, se possível passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, nós vamos ver que Sansão, ele vai resolver não fazer a vontade de Deus. Isto conclui o pano de fundo para que Deus então vá permitir o início da monarquia em Israel. Vai vencer o tempo dos juízes, e Deus então já vai preparando o povo de Israel para a entrada nos reis, que depois vai ser dividido e vai seguir uma confusão tremenda, até que Deus então envia o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo, e que o povo de Israel vai deixar passar de liso também. Amém, queridos? Até aqui, para a gente não apressar muito, porque no capítulo seguinte nós já vamos ver Sansão casando, Sansão lançando o enigma, e aí Sansão vai vingar, né? A vingança de Sansão. Aí ele casa no capítulo 16, e a coisa começa a complicar, e aí no capítulo 16 também ele vai e derruba o templo, né, de Dagon, e a vida de Sansão, meus irmãos, vai ficando uma coisa complicada e cada vez mais distante do Senhor. Amém? E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Obrigado, Pai, louvado é o teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Obrigado pelo que nós aprendemos hoje na vida de Sansão, Senhor, a forma como o Senhor chamou, separou. Nós pedimos, o Senhor continua também chamando pessoas para o ministério, e o Senhor dê graça a elas para executar a tua vontade. Muito obrigado, eu te agradeço. Peço que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma ótima noite na tua presença. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.